Boa noite, queridos irmãos. Vamos então, como fazemos sempre, né? A nossa prece, o nosso pensamento ligado a Jesus, agradecendo por esses momentos de bênção renovadoras. Vamos fechar os nossos olhos, conversar com Jesus. Jesus, o amigo que não nos deixa sozinho, o irmão de todas as horas, nas nossas dificuldades, está conosco, nos convidando a prosseguir na estrada do bem, realizando o bem, falando o bem e sempre tendo a certeza de que Ele caminha conosco, nos dando força e coragem para superar as nossas dificuldades. Assim, Jesus, agradecidos por esse momento, te dizemos do nosso coração, continue nos ajudando e ajude-nos, Jesus, a estar contigo. Que assim seja. Vamos estudar uma lição para a nossa reflexão do livro de Chico Xavier, com espíritos diversos, mas essa nossa lição, ela é trazida por André Luiz, e do livro Doutrina e Aplicação. Veja bem o nome do livro, Doutrina e Aplicação. Aplicar em nós o que aprendemos na doutrina de Jesus. Eu vou iniciar fazendo uma leiturazinha de uns dizeres aqui, que vai nos ajudar também a refletir, é do Chico Xavier, até coloquei aqui no livro, ele diz assim: a minha mente é o meu lar, o coração é o meu templo, a verdade é o meu culto e o amor é a minha lei. Chico Xavier. Achei tão importante para a gente refletir, né? Que a gente, o meu lar fica ali, dá o endereço, tudo. O nosso lar é a nossa mente. O dia que o espírito deixar o corpo físico, nós vamos ficar sem esse lar mental, né? Então, o nosso coração é o nosso templo. As pessoas conhecem a gente e sentem pelo nosso sentimento, pelo nosso coração, né? E a verdade é o nosso culto, é aquilo que devemos cultivar na nossa vida, a verdade que Jesus nos ensinou. E o amor é a lei de Deus, a lei divina, né? Que nos ajuda, que nos protege a todos aqui na Terra. E ele inicia dizendo assim, essa história, essa leitura vem nos auxiliar e nos falar sobre a sementeira. Então, André Luiz começa a nos dizer dessa forma: abrem-se a floresta, até então intransitável e densa. E essa floresta somos nós, o nosso coração, a nossa mente é uma floresta intransitável. Ninguém transita, ninguém conhece muitas vezes o nosso pensamento e o nosso coração. Trazemos assim uma floresta para ser tratada, beneficiada, né? Modificada. Definem-se dificuldades. Em uma floresta onde tudo é muito fechado, muito assim difícil de se transitar, né? A gente só vai definir ali esse local, dificuldades, pântanos e espinheiro. Está dentro de nós essa floresta. Começa pelo nosso pensamento, o nosso sentimento. Está tão ainda, né? É difícil de modificar, porque nós vamos encontrar, na hora que desejarmos modificar essa floresta mental nossa, que ainda mantemos assim tão fechada, tão escura pelo lado espiritual, nós vamos encontrar muitas dificuldades, muitos pântanos, espinheiros, né? E ele continua dizendo: o semeador, porém, não se confia ao desânimo. Se quisermos, né, abrir essa floresta mental, esse coração, os nossos sentimentos, o semeador que queremos semear dentro de nós,
nem mesmo nos outros, mas dentro de nós, não podemos desanimar. Semear o desânimo. Ai, mas é difícil, eu não consigo. Jamais. Nós vamos encontrar dificuldade. Vamos encontrar um pântano, né? Tudo enlameado do passado, que trazemos uma herança, né, espiritual desviada dos caminhos do Cristo, com espinheiros e tudo, mas não podemos desanimar. E ele fala assim: traça o plano, o que queremos? Qual é o plano que trazemos da vida espiritual para todos nós aqui na Terra? Buscarmos da onde viemos, o que temos que fazer, para onde vamos quando deixar o nosso corpo físico, né? Então, vamos traçar esse plano agora que estamos no corpo físico. Atacar o serviço difícil, de renúncia, de dificuldade, e realizar o milagre dentro de nós, né? Porque é um milagre a gente começar a pensar, a traçar planos na nossa vida que vão nos libertar de tantas ignorâncias que trazemos, de tanta, muitas vezes, desvio das leis de Deus. E para nós, atacando o serviço, está difícil, tem espinheiros, tem pântanos, vamos nos esforçar mais, vamos trabalhar mais. E aí vamos realizar os milagres que desejamos, que é da nossa recuperação. De início, é o desbravar, é limpar o nosso coração, a nossa mente, desbravar essa floresta tão difícil. E em seguida surgem os imperativos de preparação do solo e de seleção dos recursos. Solo é o nosso coração. O coração está cultivando o bem, serão os recursos que teremos para vencer e atingir o milagre, realizar esse milagre na nossa vida. A cova minúscula e escura recebe a semente pequenina. A cova escura recebe a semente pequenina, porque ainda temos grandes dificuldades de termos uma grande semente de amor, ainda estamos iniciando, né? Uma sementinha muito pequena, porque uma hora a gente parece bonzinho, outra hora a gente está fugindo, né? Então, a cova minúscula, que é o nosso coração, o nosso sentimento, recebe a semente pequenina, que perde os envoltórios com a colaboração do tempo. Com o tempo, vamos trazendo uma desenvoltura melhor, né, para nós, para o nosso sentimento, mas só com o tempo, a gente não consegue rapidamente, né? Só então é possível a promessa do grelho tenro, quer dizer, do broto que surge da semente. Só com o tempo, com a luta, nessa sementinha que a gente coloca na nossa mente, no nosso coração, é que vamos, né, fazer com que brote alguma sementinha de carinho, de fraternidade, de amor, né, iniciando com aqueles que a gente convive junto, depois distribuindo com os outros. Veja bem, a nossa floresta mental e essa floresta sentimental, ela ainda está como nos diz aqui no começo, né? Intransitável. A gente não conseguiu penetrar dentro de nós e falar: eu tenho que me renovar, eu tenho que buscar os ensinamentos de Jesus, que vem direto do Cristo para nós, trazido de Deus para todos nós. Ainda temos grande dificuldade de fazer essa mudança, né? Todavia, não para aí o desvelo e a vigília do semeador. Mesmo que o brotinho é pequenininho, que a gente começou agora a iniciar a entender, mudar o nosso coração, ainda estamos com uma sementinha pequena, começando a desenvolver dentro de nós. Mas não vamos parar, né? Vamos zelar dessa plantinha, desse início que já demos na nossa vida e vigiar, porque essa é a tarefa do semeador. Se estivermos querendo semear o bem na nossa vida e na vida dos outros, precisamos desenvolver, vigiar nós mesmos.
Hoje é necessário proteger a plantinha frágil contra o esmagamento. Amanhã é imprescindível furtá-la ao assédio dos vermes destruidores. Porque vamos passar por isso, como a planta, né? Ela precisa de proteção, a plantinha está frágil, a gente está começando agora, qualquer coisinha, né? A gente já fica com aquele coração abalado, será que eu consigo, que eu continuo, será que não? Então, é preciso, né? É necessário que a gente cuide, proteja dessa plantinha, desse início de tarefa, de caminhada nossa, contra o esmagamento. O amanhã é imprescindível e ter cuidado, né, do assédio dos vermes destruidores, porque vamos receber muitas dificuldades para que a gente desanime, para que a gente deixe um trabalho difícil. Ah, meu Deus, quando, né? Eu não consigo, eu sou uma pessoa tão ainda frágil, essa plantinha frágil que somos, né? Agora pede a lavoura iniciante adequada contra a canícula rigorosa. Depois reclama providência que a salvem do aguaceiro. Então, começamos nessa floresta, iniciando na mente e no coração um trabalho renovador. Vamos encontrar espinhos, empecilhos de toda sorte, né? Dificuldades na hora da gente manter as nossas tarefas, a nossa responsabilidade. E depois tem que ter uma providência maior, porque vai vir um aguaceiro, vai fortalecer, vai vir mais pensamentos de desânimo, que a gente não é capaz. Então, vamos fortalecer, prover, né, para nós uma sustentação de que estamos no caminho, estamos começando. A plantinha que ainda há em nós é tão pequena, mas vamos fazer com que ela cresça e frutifique, né? Aí ele vai falar sobre os frutos. A fronte, a flor, o fruto representam, no entanto, o precioso prêmio. Depois de toda essa luta com a floresta, né? Essa luta tão grande que a gente vai lutar, que é conosco mesmo, aí vem a flor, o fruto, representa para nós um prêmio. Ai, como a gente se sente tão feliz em ver um irmão nosso também feliz, né? É como se for um prêmio para nós, estarmos juntos, todos caminhando com o mesmo pensamento, de nos renovar, de nos melhorar. Assim também é a sementeira espiritual. É isso que André Luiz traz para nós. A sementeira espiritual é do mesmo jeito que desvastar uma floresta intransitável, vamos encontrar muita dificuldade. Nas profundezas da mente inculta caem os princípios da divina sabedoria. Então, na nossa mente, nessa floresta fechada, difícil de entendimento que ainda temos, ela cai na nossa mente oculta, né, lá dentro da nossa consciência, os princípios da divina sabedoria, dos ensinamentos de Jesus. Ninguém exija, contudo, o resultado absoluto num instante. Não vamos desanimar. A tarefa é grande, temos que continuar, temos que desvastar, tirar de tudo aquilo que em nós trave o nosso progresso espiritual. Essa aproximação com Jesus. Quantos séculos, olha o que André Luiz fala, quantos séculos teremos despendido na formação de selva, de nosso instinto? Quanto tempo a gente vem nessa selva, né? Nessa ignorância, usando mais o instinto ainda, né? Prevalecendo o instinto, e nós esquecemos, né, de usar a razão e de nossos caprichos obscuros. Então, a gente vem assim de um longo tempo, de muitos séculos, perdendo o nosso tempo, né, para formar uma conscientização, para tomarmos assim uma postura espiritual aqui na Terra, traçando o nosso caminho, como nos diz aqui, planos que nos aproxima de Deus,
para que possamos viver junto aos nossos irmãos e sentir a presença de Jesus em cada um de nós. Então, nós gastamos muitos séculos nesse terreno despendido na formação de selva, de nossos instintos e de nossos caprichos obscuros. Ele nos pergunta quanto tempo a gente vem caminhando nessa floresta sem abrirmos a nossa mente, o nosso sentimento. Os serviços de adaptação e educação reclamam tempo e paciência para que a colheita do conhecimento e do amor em cada alma enriqueça os celeiros da terra. Então, o serviço de adaptação a essa nova educação espiritual, a esse respeito com as leis de Deus, ela reclama tempo, paciência, para que a gente possa, né, colher esses ensinamentos, ter esses conhecimentos de amor, que a gente ainda tem grandes dificuldades de colher, de aprender e de vivenciar, né, para que a gente possa enriquecer os celeiros da terra, juntos, né, trabalharmos nesse campo amoroso de um ajudar o outro, de sentirmos irmãos uns dos outros, né? Não esperemos que os nossos companheiros de experiência nos ofereçam a perfeição impraticável de um momento para outro. Não vamos exigir dos outros, né, que seja perfeito de um momento para outro. Se procuramos o Cristo, olha só que bela lição, né, para nós. Se procuramos o Cristo, gravemos as lições dele em nós mesmos. A gente espera que o outro, né, tenha o mesmo conhecimento, já adquiriu e já vive de acordo com o que desejamos. Então, vamos nos preocupar conosco e vamos gravar essas lições de Jesus, os seus ensinamentos, em nós, antes de impô-las ao semelhante. Temos que tê-la dentro conosco, de vivenciar esses ensinamentos. Adubemos o solo do coração com a luz do bom exemplo. Veja bem, adubemos o nosso coração, os nossos sentimentos, com a luz do bom exemplo, com a bênção da fraternidade, com a flor do estímulo e com o silêncio da compreensão. Não firamos onde não possamos auxiliar. Veja bem, não firamos aonde não possamos auxiliar. O sol resplandece sem palavras, ele sai para todos nós. Ele cura as chagas do planeta. A fonte rola cantando, sem acusação, colada ao dorso da terra. Ela, né, vai de acordo com a sua tarefa, o seu projeto de correr, de viver, né? Que ela também, a água é viva, ela está trabalhando no solo da terra, sem que ela venha acusar nada, mas me tiraram do meu curso, né? Eu não posso passar por aqui. E a gente tem isso com a gente, né? O vento fecunda a natureza sem exigência. Amemos sempre. O coração que se devota à fraternidade não usa o poder do verbo para denegrir ou dilacerar. Olha, bela lição para todos. O coração que se devota à fraternidade não usa o poder do verbo para denegrir ou dilacerar. Passemos auxiliando. Compadeçamo-nos do cardo que ainda conserva agutos, ocúleos, significa passamos, né, junto àqueles que ainda trabalham e estão aqui na terra, ainda como espinhos na vida dos outros, na nossa vida. Compadeçamo-nos das ervas envenenadas, que ainda não conseguiram modificar a própria seiva. Ela ainda não traz consigo o nutriente do amor.
esse líquido, esse amor que escorre, que corre nas nossas veias, como Jesus nos ensinou. Compadeçamos-nos da árvore infeliz, cujos galhos ressecaram pela pobreza do ambiente em que nasceram. Será que a árvore que que André Luiz se refere a nós somos árvores da vida. Então ele diz para a gente compadecer das árvores infelizes, daqueles que estão infelizes, sem rumo, que a gente tenha compaixão, que ajude. Trazem galhos ressecados, trazem pensamentos, sentimentos que saem como galhos atingindo a todos. Pela pobreza do ambiente em que nasceram, ambiente sem trazer consigo a orientação do Evangelho, né? A senda é longa, a nossa viagem aqui na Terra é longa, né? Ninguém sabe o dia que a gente vai chegar no fim da viagem. A romagem solicita o esforço das horas incessante. Sigamos improvisando bem, por onde passarmos. Não só aqui, não só ali. Por onde passarmos, que possamos prosseguir na nossa viagem aqui na Terra, improvisando bem por onde passarmos. Guarde a nossa luta, a sublime experiência do semeador. Está nos dizendo que seja a nossa vida aqui na Terra como experiência, como um semeador de amor, de paz, de equilíbrio, onde a gente estiver. Compreendamos o cipó auxiliando o chão duro do destino e aproveitemos a lama da estrada para o bem geral, projetando na terra das almas as sementes benditas que o Mestre nos confiou. Na mais difícil, no mais problemático destino que trouxer alguém aqui na Terra para ser vivenciado, que a gente possa auxiliar o chão duro do destino, que ainda muitos de nós passamos com tanta dificuldade, como se estivesse o nosso coração sem condições de penetrar a nossa mente, de penetrar os ensinamentos de Jesus. Não amolecemos o nosso sentimento, continuamos duros como o solo, né? Como o chão. E, para terminar, André Luiz nos diz: e esperemos o tempo, de vez que o tempo é o patrimônio da divina bondade que na esteira dos dias, dos anos e dos séculos nos oferecerá sempre a colheita de nossa vida, segundo as nossas próprias obras. Veja bem. Então, que a gente possa esperar no tempo, né, no tempo certo, aquela bondade que nós realizamos ou que passamos uns com os outros, unindo, amparando, socorrendo, para que possa termos a colheita, todos colhermos aqui na terra, na obra do bem, a felicidade de estarmos juntos com a vivência do Evangelho de Jesus, do seu amor, da sua sabedoria. E do Evangelho Palavras de Vida Eterna, nós trouxemos também uma lição muito importante para todos nós refletirmos, que nos ajudará também a entender a primeira lida por nós. Segundo agirmos, nós vamos colocar um projeto de vida melhor para todos nós, vamos criar o bem, vamos projetar um caminho de luz, né? Mas deliberei isso consigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Paulo falando, né? Que ele deliberou com ele mesmo de não mais buscar Jesus, com certeza, com tristeza, mas com alegria, né? E nós muitas vezes estamos tão tristes, a gente está doente, estamos precisando de ajuda, aquela tristeza, né? Mas vamos com alegria buscar, porque na hora da nossa necessidade nós vamos encontrar Jesus e Ele é feliz por nos ajudar.
É capítulo 2, versículo 11 de Paulo. E ele diz assim: acautela-te com a tristeza, capaz de converter-se em lama de fel ou em labaredas de angústia no coração. Aí, primeiro a floresta. Temos um coração difícil de deixar penetrar o amor divino, a semente, né, do amor. Então, se nós formos tristes, a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela, para que a gente não converta, né, o lamaçal de fel nosso em labaredas de angústias no coração. Sentimentos, ideias, palavras e atitudes são agentes magnéticos de indução para o melhor ou para o pior, conforme o rumo que se lhe traça. Então, vejamos bem, né? O nosso sentimento, as nossas palavras, as nossas atitudes são agentes magnéticos. Quando falamos, quando agimos, temos ideias, a gente envolve os outros. É um magnetismo e aí pode ser bom ou não, né? Queixa inútil enfraquece o otimismo, gerando desconfiança e perturbação. O perigo de queixarmos, né? A gente se queixa por não estar bem, não estar como a gente queria estar, mas Deus, o nosso Pai, nos oferece lições preciosas para todos. Azedume corta o impulso de generosidade, aniquilando boas obras no nascedouro. Veja bem, se a gente cultivar o azedume, a gente vai cortar aquele impulso que temos de sermos generosos. Não estou bem, sei lá, a gente põe qualquer coisa, aí a gente vai aniquilar em nós, né, o nascedouro das boas obras dentro de nós. A gente fracassa, né, com isso. Irritação abate as forças da alma, trazendo a exaustão prematura. Veja o que é a irritação, um perigo. Mágoa anula a esperança, arrasando possibilidades de trabalho. Vamos fazer um projeto diferente agora, né? Desvastar nossa floresta mental, nosso coração, para que a gente possa não cultivar esses perigos para nós. A mágoa anula a esperança e arrasando possibilidades de trabalho. Desespero queima o solo do ideal, exterminando a sementeira do bem. Se aspiras a construir, planta benevolência e serenidade, entendimento e abnegação na gleba da própria alma. Plantar dentro de nós a sementinha do amor, né? Então, veja bem, se a gente quiser ser sereno, a gente tem que cultivar essa serenidade dentro de nós. Todos dependemos uns dos outros na desincumbência dos compromissos que nos competem à vida. Porém, através de todos aqueles que nos partilham a marcha, reage sobre nós. Então, veja bem, nós podemos reagir, né, com aqueles que participam conosco de uma forma não boa, mas aqueles que convivem conosco de acordo com o nosso modo de agir, eles também reagem contra, muitas vezes, o nosso modo de agir, né? Reage sobre os outros segundo agimos em vista disso para a execução da tarefa que nos cabe. Quantos caminham ao nosso lado apenas colaboram conosco, e muitos irmãos que caminham ao nosso lado estão colaborando conosco. Então vamos estar com o nosso pensamento numa nova construção de vida para todos nós, né? Dando-nos isso ou aquilo, no tanto e na espécie
No tanto, eles nos dão, no tanto e naquilo, na espécie daquilo ou disso que venhamos receber. Veja bem, tudo volta para nós, né? Então, vamos ter cuidado como agimos, como falamos, porque a nossa fala, ela traz dificuldades ou ela traz também, né, muitas bênçãos, porque sabemos que de nós saem um magnetismo que envolve a todos. Quando pensamos, quando falamos, quando agimos, nós envolvemos os outros. Vamos verificar que sentimento trazemos quando falamos, o que falamos, qual é a qualidade, né, da nossa fala, do nosso sentimento. E aí nos cabe, queridos irmãos, convidar todos que ficarem para o final das nossas preces, né, ao término da nossa atendimento fraterno, se quiserem permanecer no recinto para assistirmos na final uma prece que deverá ser envolvido a todos, porque muitos irmãos muitas vezes não passam no tratamento, né? E junto conosco, muitos irmãos estão aguardando também essa recepção, esse amparo, esse abraço dos nossos benfeitores. E na prece final, ao terminarmos todos concentrados em Jesus, com o mesmo objetivo, os nossos irmãos desencarnados também serão conduzidos ao tratamento, às orientações. E por isso é necessário a nossa presença física no final da reunião. Aqueles que desejarem, puderem, todos são convidados. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a estar com Ele em todo o nosso viver. Que assim seja.